Bom, acho que nós já estamos aqui com uma boa presença de participantes. Obrigado a todos que estão nos acompanhando nesse lançamento da série de e-books sobre economia digital. E então vamos começar, porque hoje temos um bom assunto para conversar. Esse projeto ele propõe reunir especialistas de diferentes setores, diferentes backgrounds, diferentes olhares, para debater a economia digital, não só na perspectiva das empresas, mas na perspectiva dos países, da sociedade, da economia, da competitividade, enfim, da inovação. Então, são múltiplos olhares. Nosso projeto é um projeto de 1 ano de duração, ele vai até dezembro desse ano, onde nós vamos reunir 100 especialistas para responder 100 questões-chave sobre a questão da economia digital. Hoje, nosso terceiro dia de lançamento do nosso primeiro volume, onde nós abordamos o que é a economia digital e seu impacto para os países e para as sociedades. E, em especial, nesse dia de hoje, a gente fecha a nossa terceira parte do nosso primeiro volume, onde nós fizemos a seguinte pergunta: quais os impactos do digital sobre as relações humanas e sociais? E para responder a essa pergunta macro, a gente convidou alguns profissionais, eu vou relatar um pouco quem são e o que eles abordaram, e desses autores nós convidamos 3 que estão aqui conosco hoje, que vão trazer as suas reflexões, e é lógico a gente abrir para um debate, para um diálogo, para esse fim de tarde, que pelo menos em Belo Horizonte está maravilhoso, um céu vermelho bem típico dessa época do ano. Então, a primeira pergunta que nós fizemos dentro dessa grande pergunta do impacto do digital sobre as relações humanas e sociais foi respondida pela Ana Paula Assis, que foi a grande aceleração digital, como fazer dela uma oportunidade para todos. Em seguida, a gente teve um olhar mais de sociedade, com o Jean Giardelli, que debateu a sociedade da imaginação, uma utopia ou uma transformação social, com foco na sociedade 5.0. Depois tivemos o Gerson Gomes, um economista associado ao CGE, que trouxe uma discussão sobre a renda universal básica como saída. A pergunta foi: a renda universal básica é a saída? Essa é uma proposta e um olhar que vale a pena depois aqueles que tiverem acesso e quiserem acesso ao nosso book aprofundar, que é bem interessante. E o Roberto Alvarez, que está aqui conosco hoje, respondeu a pergunta: abundância versus aprofundamento do abismo. Esse conceito de abundância é um conceito que impacta muito todo esse olhar, né, da transformação digital e do futuro. E a provocação do Roberto é em que caminhos podemos acreditar. E o Paulo Vicente, nosso colega da Fundação do Cabral, ele fecha o debate, fecha o primeiro volume dessa série com uma reflexão do que está por vir. Então, acho que fechamos esses 3 dias de lançamento desse projeto com chave de ouro, com esses autores que estão representando essa sessão. Esse projeto ele é uma ideia que surgiu numa experiência muito interessante da Heloísa Menezes, que está aqui conosco e vai fechar o nosso dia de hoje, quando, depois de uma carreira bastante exitosa no governo, em organizações públicas e privadas, ela passou uma temporada na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e depois nós tivemos o prazer de recebê-la na Fundação do Cabral, e ela sempre com essa dúvida de como que o mundo, né, em todos os seus diferentes aspectos, estaria sendo transformado e se transformaria, isso muito antes de pensarmos na possibilidade de uma pandemia, em função dessa transformação e dessas novas soluções tecnológicas que estão nos influenciando em todos os aspectos. Então, dessa provocação e desses questionamentos da Heloísa, nós então reunimos uma série de especialistas para nos ajudar na discussão e tivemos o apoio de algumas empresas que são patrocinadoras do projeto e a quem todos nós agradecemos muito, que são a CGE, uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia, as empresas TOTUS, Tecban, Stefanini, e tivemos o apoio da ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, hoje associada ao Ministério da Economia. E esse é o olhar que nós queremos dar, um olhar de indagação, um olhar de reflexão.
Para a nossa agenda de hoje, nós organizamos em 3 momentos. No primeiro momento, os autores que estão presentes vão trazer as suas reflexões. No segundo momento, nós vamos abrir para um debate, então, por favor, mande suas perguntas pelo chat. E o terceiro momento, eu vou pedir à Heloísa que faça um sumário de toda essa discussão que tivemos no primeiro volume dessa produção e faça já o convite para aqueles que estejam interessados em continuar conosco, que no mês de maio nós vamos lançar o segundo volume, que vai ser um olhar. Vou deixar a Heloísa fazer, não vou fazer spoiler, não, Heloísa. Deixo para você falar do nosso segundo volume. Tá bem? Então, mais uma vez, muito bem-vindos, muito obrigado a todos que têm nos apoiado nessa iniciativa. Eu queria começar convidando, então, a Ana Paula Assis, que é gerente-geral da IBM Brasil, e que nos presenteou com essa reflexão sobre a grande aceleração digital, como fazer dela uma oportunidade para todos. Ana. Obrigada, professor Carlos, um prazer estar com todos vocês aqui. E eu acho interessante, né, porque acho que a grande maioria dos artigos começaram ou têm seus títulos como uma pergunta, né? O fato é a gente está vivendo num momento de muita incerteza, muita novidade, muito repensar. E eu acho que isso é um momento rico em que todos os líderes são convidados realmente a sair de um contexto de know it all para learn it all, né? Ou seja, hoje a gente tem que sair da visão ou da perspectiva de que o líder sabe tudo para o líder que, na verdade, faz as perguntas, e as perguntas têm que ser boas perguntas, né? Para que a gente possa realmente se reposicionar para esse novo futuro que se desenha. Então, não tem dúvida, né, que essa crise de saúde pela qual a gente vem passando, infelizmente ainda, né, estamos sofrendo os impactos da Covid, é uma realidade, ela trouxe uma aceleração da adoção de tecnologias em níveis assim inimagináveis, né? Quando a gente olha historicamente, né, as curvas de penetração de determinadas tecnologias, o que aconteceu em questão de semanas, né, quando realmente a gente decretou os lockdowns e a gente implementou políticas de distanciamento social, foi algo sem precedentes na história da tecnologia da informação, né? Para usar como exemplo um segmento que é o segmento de e-commerce, né, que por uma década levou foi o que levou de tempo, né, para dobrar a participação do e-commerce no setor de varejo e chegar a 10%, que foi o início de 2020, em questão de 8 semanas, a participação saiu aí da ordem de 15% para 27%, né? Então, de fato, décadas aconteceram em semanas, e quando a gente olha na média, né, por entrevistas, por análises, pesquisas, a taxa de aceleração das tecnologias foi alguma coisa da ordem de 6 anos, né? Então, se a gente parar para pensar, nesse último ano, quando a gente pensa em tecnologia da informação, o mundo se acelerou em equivalente a 6 anos em termos de curva de adoção de tecnologia. E as empresas que estavam realmente melhor preparadas para lidar com essa aceleração foram as empresas que tiveram a melhor resposta aos desafios impostos por essa nova realidade que a gente teve que enfrentar aí nos últimos 12 meses, né? Em média, uma análise que a IBM fez, um estudo com 12 indústrias, né? Em média, um ganho aí da ordem de 6 pontos percentuais em relação às empresas com menos performance e as empresas com mais performance, quando estavam bem posicionadas com relação ao uso de tecnologia. Quando a gente olha o setor de varejo em especial, a diferença entre os outperformers e os low performers de 16 pontos percentuais, né? Então, é muita receita que acabou se concentrando naquelas empresas que estavam melhor preparadas. E não tem dúvida que o grande benefício, né, por trás dessa aceleração toda é segurança, conveniência, resiliência, né? Sem dúvida, a tecnologia permitiu que as empresas continuassem produzindo, operando
mesmo quando uma boa parte do seu contingente profissional teve que ir, né, passar a trabalhar de casa. Agora, o que essa crise, infelizmente, acabou escancarando, ou talvez felizmente, enfim, uma realidade que era latente, mas talvez não tão visível e acabou ficando muito explícita, é que essa tecnologia não está igualmente distribuída, né? Esse acesso ele não está igualmente distribuído. E se a gente olha especificamente, pegar um setor que, né, ainda está sendo muito impactado por todo esse momento, que é o setor de educação, quando a gente olha, né, crianças, né, que têm mais acesso à tecnologia conseguiram, de alguma maneira, seguir estudando, e as crianças que não têm esse acesso foram fortemente impactadas. Então, um caso emblemático que, para mim, ficou muito marcado, né, foi de uma criança estudando debaixo de uma tenda de plástico, né, que o pai montou ali na lavoura da família, no Rio Grande do Sul, porque era o melhor lugar onde o sinal de celular chegava para que o menino pudesse acompanhar as aulas da escola, né? Então, essa questão hoje do digital divide, né, ela já é apontada como um dos 10 maiores riscos, né, que o World Economic Forum, no Global Risk Summary desse ano, apontou, né? Realmente um ponto de preocupação, colocando em risco até as questões aí da sustentabilidade social, né, do tecido social daqui para frente. Então, é um tema crítico e é um tema que merece realmente um trabalho muito profundo e orquestrado entre diversos setores, né? A questão é tão complexa que ela não pode ficar restrita a um domínio único. Empresas, governos, academia, as empresas do terceiro setor, todos realmente têm um papel muito relevante no processo de procurar, né, corrigir essas distorções. A gente olha os resultados do World Bank, né, 2/3, né, da população no Brasil tem acesso à internet, né? 1/3 não tem acesso. No mundo, hoje, em média, metade das pessoas tem, metade das pessoas não tem. Países, né, em situação de pobreza, a gente chega a 10% da população apenas tendo acesso à internet. Então, fica claro que essa disparidade ela cria distorções, e essas distorções só tendem a se tornar mais graves à medida que a gente realmente não toma ações aí de correção urgentes, e isso ficou muito mais evidente em função da aceleração digital. Então, alguns aspectos que eu acho que são importantes a gente levar em consideração são o fato de que essa rapidez, né, com que a tecnologia avança e muda a forma como a gente trabalha, como a gente se relaciona, como a gente, né, faz as tarefas do dia a dia, ela cria uma simetria, né, no mercado de trabalho extremamente alta, né, porque a velocidade com que posições tradicionais deixam de existir e a velocidade com que novas posições são criadas é praticamente a mesma, e não dá tempo, né, de se fazer uma adaptação. Então, isso realmente cria um cenário de altíssimas diferenças, né, com milhões de desempregados por um lado e milhões de vagas abertas por outro, né? Uma pesquisa que o LinkedIn fez em maio do ano passado apontou aí alguma coisa como 15 milhões de vagas de desenvolvedores de software em aberto no mundo todo, né? Se a gente olha o setor de cybersecurity, hoje a gente tem um gap da ordem de quase 4 milhões de profissionais. Então, qual que é o desafio, né? O desafio é acelerar a capacitação. O desafio é permitir que essas pessoas, né, que estão sendo deslocadas em função da redução das oportunidades no mercado tradicional possam rapidamente ser capacitadas e habilitadas a capturar as oportunidades que estão surgindo em função da aceleração digital. Então, acho que olhando as 4 dimensões que eu comentei, do lado do governo, a gente precisa, né, de um plano diretor, um plano de país que realmente defina metas, normas, porque isso é o que vai permitir uma alocação orçamentária adequada, né, do governo e investir nas áreas que são críticas, temas como infraestrutura, educação,
inteligência artificial como meta, de fato, né, de se adquirir independência e soberania, acredito que hoje é um plano que todas as nações precisam ter, várias já saíram na frente, e cabe às demais acompanharem e realmente criarem o seu próprio plano, né, na área de inteligência artificial. No mundo acadêmico, as escolas, seja no nível secundário, seja no nível primário, seja no nível de profissionalização, olhando realmente a criação de profissionais, né? Ou seja, é um foco maior em empregabilidade que precisa ser criado, e isso exige uma parceria muito grande com o setor privado, pelo seu lado, também tem que ser muito mais conectado, né, com as entidades que formam os indivíduos, trazendo uma clareza e uma prescrição muito maior sobre o tipo de skill, né, sobre o tipo de habilidades que estão sendo necessárias, né, no mercado de trabalho. As empresas passam a ter um papel de serem formadoras também, cada vez mais, né? O modelo de profissional não serve mais porque a tecnologia uma nova tecnologia foi introduzida, então vamos buscar outro no mercado que esteja melhor preparado, já não funciona, porque existem gaps significativos, a gente já não consegue criar profissionais na demanda que existe e na velocidade que existe. Então, esse tema do reskilling, da recapacitação, passa a ser uma missão muito forte de todas as corporações, ou seja, as empresas têm que se transformar em escolas, né? E as entidades do terceiro setor, eu acho que elas passam a ter um papel muito importante no sentido de trazer um olhar mais focado naquelas áreas e comunidades que a gente não consegue chegar, seja com o governo, seja com o setor privado. Sem dúvida, né, a pandemia trouxe uma pressão orçamentária enorme nos governos, então o terceiro setor acaba sendo uma possibilidade de complementar e de trazer uma solução para esses desafios que a gente vai ter, né, para ter o governo aí realmente com orçamento apertado e tendo que fazer esses novos investimentos que vão ser requeridos. Então, eu acredito que o terceiro setor vem como uma suplementação, além do que ele traz mais agilidade no engajamento do setor privado nessas iniciativas, né, de transformação e reconstrução. Então, eu acredito que não há dúvidas, né, que a tecnologia ela traz uma série de benefícios. A gente está vivendo um momento agora que é o equivalente ao que foi a Revolução Industrial em termos de potencial ganho de produtividade no que vem pela frente. Nós temos questões extremamente sérias para serem resolvidas na área de sustentabilidade do planeta, na área de, enfim, contenção de recursos, né, para que a gente possa ter condição de seguir produzindo daqui para frente. A tecnologia é uma excelente aliada para resolver esses problemas, mas se a gente não fizer isso de uma maneira que seja inclusiva, de uma maneira que realmente traga mais oportunidade e não gere disrupção e exclusão, a gente não vai conseguir realmente fazer com que esse objetivo tão positivo que a tecnologia pode trazer para a sociedade seja atingido. Muito obrigado, Ana. Fantástico. Eu te ouvindo, né? A minha pergunta, para provocá-la muito rapidamente, né? Talvez mais uma pergunta de esclarecimento. As lideranças empresariais, elas estão conscientes desse papel? Porque, né, você está falando um outro tipo de líder, lógico, um outro governo, outro tipo de governo, né? Não vamos entrar nessa seara, mas nas empresas nós estamos falando um outro perfil de liderança que tenha consciência desse seu papel educador, esse papel que vai influenciar não só os benefícios para a própria empresa, mas para a sociedade como um todo. Há essa consciência numa empresarial? Eu vejo essa consciência se tornando cada vez mais evidente, né? Acho que, por exemplo, o que a gente faz no CEO's Legacy da Fundação Dom Cabral é um excelente exemplo desse tipo de clareza do nosso papel, né, como realmente um time de liderança que tem que olhar o papel de responsabilidade social que a gente tem, né? Essa é uma questão que afeta, né, diversos aspectos da nossa sociedade, e a gente tem essa missão de fazer
parte dessa correção, desse ajuste. Então, eu vejo sim, Carlos, muito por acontecer ainda, mas acho que a gente está muito melhor do que estava há 5 anos atrás. E, de novo, né, se tem um lado, talvez, positivo que a gente possa olhar toda essa crise pela qual a gente passou, é a necessidade que toda liderança tem de ter um posicionamento muito mais impactante nas ações de responsabilidade social. Obrigado, Ana. Fiquem à vontade, por favor, de mandar perguntas pelo chat, a gente vai abrir para o debate logo em seguida. Mas eu queria convidar agora o Roberto, dos Reis Alvarez, Roberto, que é diretor executivo do Global Federation of Competitiveness Councils. Roberto, no seu capítulo, no seu artigo, você trata a questão da abundância, né, e versus esse abismo, esse divide que a Ana chamou a atenção. Em que caminhos, né? A pergunta que nós fizemos foi em que caminhos que nós podemos acreditar, né? Por favor, um prazer tê-lo conosco, Roberto, nesse encontro. Arruda, é ótimo estar aqui, não só estar com você, com a Luísa, os colegas Adão Cabral, a Ana e o Paulo, mas se nós conseguirmos nos distanciar daquilo que nós vivemos hoje, nós somos certamente privilegiados. É óbvio que nós, aqui nesta ligação, nós somos privilegiados. Nós temos um computador, a conexão de banda larga, uma casa com comida no prato, etc. Mas, além disso, nós somos privilegiados, de alguma maneira, de poder observar este momento histórico, se nós conseguirmos nos distanciar de toda a dor e todos os problemas que estão ao nosso redor. Porque nós vivemos uma transformação, e aí eu vou discordar da Ana, que eu acho que é diferente da Revolução Industrial lá do final do século XVIII, porque ela é muito mais veloz. E essa diferença de velocidade traz problemas que nós nunca enfrentamos enquanto sociedade, no nosso país, e nós nunca enfrentamos como humanidade. O caminho que nós podemos acreditar, respondendo de bate-pronto a sua pergunta, é o caminho que nós formos capazes de construir. Eu acho que a Ana falou um pouco a respeito disso, que esta é uma responsabilidade compartilhada de quem está na empresa, quem está no governo, quem está na Dom Cabral, numa instituição de pesquisa, de ensino, na non-profit, o empreendedor. Nós não teremos uma solução que venha de um único lugar. Nós, em conjunto, precisaremos construir as soluções. Tem 3 ideias que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é falar um pouquinho, digamos assim, sobre qual é a situação atual e de onde ela surge. A Ana já cobriu isso, mas eu vou trazer mais 1 ou 2 elementos rápidos. A segunda questão é quais são as questões que se põem na agenda e que se põem para as pessoas, para as empresas e para os países. E, por fim, talvez para que nós possamos, se não construir, pelo menos almejar e começar a conversa no sentido da construção, quais são algumas ideias ou quais são, talvez, alguns caminhos possíveis. Eu acho que se a gente olha, obviamente nós vivemos um momento que conjuga 2 coisas. Uma tendência de longo prazo, que vem de milênios de crescimento da tecnologia, com uma situação que é momentânea, conjuntural, que é a pandemia. A Ana ressaltou muito bem isso. Em 2 semanas, você teve em países como Estados Unidos e o Reino Unido o crescimento do comércio eletrônico que tinha sido observado nos 10 anos anteriores. Você comprimiu em 2 semanas 10 anos. A gente tem hoje uma capacidade de produção de conhecimento no mundo que nós não tínhamos nem ideia que poderíamos chegar. E falando em pandemia, para pegar dados rápidos, assim, se a gente pegar a SARS, alguns anos atrás, pegar 2002, pegar 2008, você vai ver o seguinte, num prazo de 3 meses depois do início da pandemia, você tinha 19 relatórios médicos publicados. Agora, nesta pandemia, nós tínhamos 3.000 relatórios médicos publicados num prazo de 3 meses. Então, a gente, além de tudo e além de crescer a tecnologia, a gente tem uma capacidade de pensar, de refletir, de gerar dados que nós nunca tivemos na história. Nesse processo, acho que a gente viu tudo, a gente vê isso acontecendo e tem muitas oportunidades que surgem. Hoje, mais cedo, eu estava num papo com o pessoal da Bossa Nova Investimentos, que estão felizes da vida, porque várias das startups digitais que eles investiram estão tendo saídas ótimas. Tá?
Então, ao mesmo tempo que tem uma realidade muito dura, você tem uma realidade de oportunidades. Você tem uma aceleração que destacou fraquezas, a Ana falou especialmente das fraquezas de acesso a infraestruturas digitais. Se a gente olhar que 40% dos estudantes da escola pública no Brasil não tem um computador ou um tablet em casa, como que eles poderão acessar a educação? Quais são os impactos futuros dessa lacuna que está acontecendo agora? Então, a gente tem crescimento de longo prazo da tecnologia e a gente tem uma aceleração de curto prazo. A ideia de abundância é que tudo aquilo que se digitaliza, em algum momento, reduz significativamente o valor e se democratiza o acesso. Exemplos são vários, desde os dispositivos que todos nós temos no bolso e que, enfim, se a gente compactar todas as funções que eles têm lá dentro, eles são muito mais baratos do que eram anos ou décadas atrás, até as coisas do dia a dia. E se nós olharmos historicamente, o desenvolvimento da tecnologia tem permitido que nós vivamos mais e melhor, que nós temos mais bens, que em média nós possamos comer mais, que em média nós possamos ter uma vida melhor e utilizar melhor os serviços de saúde. E digitalizar permite o acesso a um monte de coisa, desde a música, que antes você tinha que comprar o CD e agora você paga, enfim, por uso. Então, você cria abundância de alguma medida, você cai os custos, especialmente com tecnologias digitais. Mas eu acho que tem uma coisa importante aí que a gente olhar o que entra nesse jogo, né, da digitalização. E eu acho que a gente, se nós olharmos, e a Ana comentou um pouco isso, as empresas que usam tecnologias digitais, e tem diferentes formas de usar, elas performam melhor, elas têm um desempenho melhor, elas têm uma rentabilidade maior. E aí dá para fazer dois paralelos. No Brasil, desde 2003, a gente tem fatos e dados, tem pesquisa do IPEA, utilizando dados de 75 mil empresas industriais, 97,5% do PIB industrial brasileiro, que mostra que as empresas que inovam geram mais melhores empregos, crescem mais, são mais rentáveis, exportam mais, são mais produtivas, têm um desempenho melhor em todas as métricas. A gente tem uma relação aí direta com digitalização hoje. As empresas que são líderes no uso de tecnologias digitais e que têm modelos de negócios que se valem desse potencial, elas são mais rentáveis. Elas desempenham melhor. A Ana comentou uma pesquisa. A McKinsey fez uma pesquisa similar no Brasil. E você tem rentabilidade empresarial maior para quem usa essas tecnologias. E aí tem uma primeira relação que eu vou puxar, que é essa de digitalização e inovação. E eu acho que ela é muito importante. Você pode ganhar eficiência utilizando novas tecnologias, mas, acima de tudo, tem um pulo do gato para você inovar e conseguir ter uma rentabilidade maior, que é fazer coisas novas, coisas que não eram possíveis sem o uso de dados, sem o uso massivo de dados, sem extrair inteligência deles, você consegue ter modelos de negócios que são diferentes. Tá? E essa é uma questão importante. Para as empresas, nessa longa trajetória, se coloca uma coisa muito clara. O tempo de vida das empresas está sendo reduzido. Em 1960, uma empresa incluída no S&P 500, na Bolsa de Nova York, ela existia, em média, há 60 anos. Hoje, esse tempo foi reduzido para menos de 20 anos. A tecnologia acelera. Com isso, você tem um churn muito maior nas empresas. Aquelas que não forem capazes de criar valor, de incorporar tecnologias digitais, elas serão mais suscetíveis a acabarem. Então, você tem um efeito disso, que é você tem a possibilidade nova de criar valor. Se você não fizer, talvez você fique fora do jogo. Para as pessoas, e aí um pouco tem uma questão óbvia, a Ana levantou, que são das capacitações. E aí vem a questão da velocidade. Quando nós tivemos no passado outras mudanças tecnológicas, seja a Revolução Industrial, você tinha muito mais tempo para treinar as pessoas. Hoje você precisa fazer isso muito mais rápido, muito mais frequentemente, em vários momentos ao longo da vida das pessoas. Esse é um novo tipo de desafio. E para os países,
se coloca várias questões. Uma delas é, se você não incorpora novas tecnologias na economia, o seu nível médio de produtividade, portanto, sua renda nacional e sua riqueza nacional per capita, cai em comparação a outros países. E a outra coisa é o seguinte, se você não desenvolver a capacidade de, além de usar, de criar novas tecnologias, você ficará mais para trás na disputa mundial da criação da indústria do futuro, dos setores da economia do futuro e da criação de valor. Quais são, portanto, as questões na agenda? E eu passo para o meu ponto 2 que surge. Do ponto de vista das empresas, tem uma questão-chave, como é que você usa a tecnologia. E para isso você precisa de gente. Você precisa de gente qualificada, treinada, capaz de utilizar tecnologias contemporâneas. Do ponto de vista das pessoas, segundo a agenda e na interseção disso, você tem uma questão fundamental de formação das pessoas. A minha organização, Federação Global dos Conselhos de Competitividade, vocês já viram que não é uma organização de marketing com esse nome longo, mas ela tem uma presença em 35 países. Nós combinamos agências de governo, organizações privadas, como conselhos de desenvolvimento econômico, conselhos de competitividade, universidades e corporações, esses 4 segmentos. As preocupações que nós estamos discutindo aqui hoje, elas se rebatem em todos os 35 países da minha rede. E eu vou passar um dado para vocês. A Alemanha, que é um país que é referência, benchmarking no mundo, em complexidade da sua indústria, sofisticação e informação de pessoas. Estima-se que, em 2035, pode estar perdendo 100 bilhões de euros por ano porque não consegue suprir os skills, as habilidades e competências necessárias para a força de trabalho. Uma economia avançada. O que fica para as economias no meio do caminho, como o Brasil? Então, essa questão de habilidades e competências é fundamental. Do ponto de vista de países, aí, quais são as questões que surgem na agenda? Essa de usar, mas também criar tecnologia. Existem alguns países que talvez consigam perseguir os 2 caminhos. Os Estados Unidos certamente vai fazer isso. A China está fazendo isso. São países que já são líderes em inovação. Para os países que estão no meio do caminho, talvez eles tenham que fazer algumas escolhas. Você tem uma outra coisa, que é como é que você, para suprir as lacunas que existem na sociedade, você pode permitir o acesso e a qualificação de mais pessoas em tecnologias digitais e criar as infraestruturas para isso. Hoje, 2/3 dos estudantes, das crianças do mundo, não têm acesso à banda larga. 2/3 no mundo inteiro. A gente vai precisar de 500 bilhões de dólares no mundo nos próximos anos para poder incluir essas pessoas no básico da economia digital. E vejam que banda larga no mundo, quando a gente está falando, não é a banda larga da Coreia. Estou falando de 10 megabits por segundo. Então, enfim. Bom, esse processo nos coloca uma série de coisas. Eu acho que uma delas é a necessidade de estratégia dos países, da gente pensar o que são políticas ou estratégias de desenvolvimento industrial, onde a questão não é se elas devem existir, mas qual tipo de conteúdo elas devem ter. Eu sou daqueles que acreditam que elas são necessárias, isso não deve ser protecionismo, não deve ser escolha de campeões, etc., mas a gente precisa criar o futuro de alguma maneira. Coisas rápidas aqui para fechar. De novo, skills. A gente teve a oportunidade de olhar 30 casos em 15 países na GFCC. Existem coisas que são importantes. Começar cada vez mais cedo a treinar as crianças em tecnologia. Criar modelos de educação que sejam orientados para a resolução de problemas. Você tem um desafio para fazer isso, como é que você consegue dar escala e velocidade. Ainda não se encontrou um modelo capaz de, ao mesmo tempo, dar escala, velocidade e qualidade para a gente poder suprir isso que a Ana falou. Existe uma oferta de postos que não são cobertos, porque não encontra pessoas qualificadas, e a gente tem um monte de gente que está fora da economia digital e do mercado hoje. Do ponto de vista da inclusão, digital, a gente vai precisar fazer investimentos. Para fechar, então, empresas, pessoas, governos.
caminhos possíveis. Do ponto de vista das empresas, obviamente, além de treinar, de ter uma responsabilidade maior por fazer isso, as empresas precisarão cada vez mais dar poder aos líderes que têm formação e entendem essas novas tecnologias. Para avançar para o futuro, você vai ter que puxar para o C-level cada vez mais gente que domina os skills digitais e que tem competências em tecnologia. Isso já começa a acontecer. E é fundamental você ter esse convencimento da liderança, porque se você não avançar nesse caminho, outras empresas que serão mais rentáveis vão ganhar você na competição e talvez a sua empresa deixe de existir. Do ponto de vista das pessoas, tem uma parte que cabe a cada um de nós, entender um pouco que nós teremos ou viveremos diferentes momentos de carreira e assumir uma responsabilidade maior pela nossa formação, mas isso não vai resolver tudo. Do ponto de vista de governo, a gente precisa investir para criar o acesso e trazer mais gente para a economia digital, infraestrutura, qualificação. A gente precisa pensar estratégia. Acho que a Ana ressaltou isso bem. Quem não tiver estratégia ficará à deriva nesse momento onde nós temos muitas questões e caminhos incertos. A gente só vai construir essa estratégia trabalhando em conjunto. Então, esse, de alguma forma, é uma questão de todos. Eu acho que, para fechar, e a resposta é, todos os caminhos são possíveis, e voltando à sua pergunta, Arruda, e vai depender muito de nós, das coalizões entre universidade, empresa, governo, empreendedor, non-profit, sociedade civil, que a gente conseguir para construir esses caminhos. E tem duas coisas que são importantes. É que nós tenhamos consciência que nesse momento de transformação, numa velocidade como a qual nós nunca tivemos, existirão perdedores. Como que nós lidaremos e apoiaremos essas pessoas na sociedade? Tem uma escolha que nós precisaremos fazer de alguma maneira. Se nós colocaremos as pessoas, a população, os nossos irmãos brasileiros ou de quaisquer lugares, na coluna dos ativos da economia nacional e da sociedade, aqueles que criam valor e que fazem parte dessa economia, ou se eles estarão somente na coluna do passivo. Nós temos que lidar com eles, mas eles são incapazes de criar valor e participar dessa economia. E essa decisão entre um caminho e outro, nós só poderemos construir se nós construirmos diálogo, consenso e mecanismos como este, de botar gente diferente de vários setores conversando. Obrigado, Arruda. Muito obrigado, Roberto. Fantástico. Tem já aqui várias perguntas para você e para a Ana. Eu acho que a gente vai ter que estender o nosso debate por mais 2 horas depois. Mas vamos lá. Antes de passar para o Paulo Vicente, mas levantando a bola para o Paulo Vicente, Roberto, queria te fazer uma provocação do lado negro dessa força. Né? Nós sempre estamos vendo o potencial, apesar de acreditar, né, como a Ana trouxe bem, está gerando emprego, está gerando desemprego, tem gente qualificada e gente não qualificada, que não vai dar tempo de qualificar, eu acho que a gente está bem consciente disso. Mas você tem um outro lado negro dessa força, e eu queria te ouvir, que são, de um lado, vamos chamar da guerra fria digital, que cada vez mais se aparenta, né, entre os Estados Unidos, com um programa de recuperação econômica de 2 trilhões de dólares, muito desses 2 trilhões para o mundo digital, sem dúvida. Do outro lado, um 14º plano quinquenal chinês, priorizando tecnologia, crescimento em tecnologia. O governo chinês, como foi ontem debatido aqui nesse encontro, atuando quase como um investidor de risco em novos projetos. E, de um lado, né, um país como o Brasil, ali no 5G, que pode, não pode usar a tecnologia de um país ou de outro, e a Europa acompanhando e tudo mais. Então, como que você vê essa guerra fria digital se enquadrando? Como eu disse, eu estou levantando a bola aqui para o Paulo Vicente, mas eu queria trazer mais profundo ainda esse lado negro da força. Nós estamos vendo uma pandemia com uma mortalidade absurda, todos nós estamos muito sensibilizados com isso, e talvez por isso a gente não está vendo uma mortalidade agressiva que está acontecendo no mundo, que é Mianmar. O governo militar deu um golpe e está matando 500 pessoas por fim de semana e desligando a internet. Então, um elemento, a internet, ela opera em cima de energia elétrica, e que é físico. Então, eu corto a energia elétrica e acabou a internet. Então, até que ponto nós vamos viver uma guerra de
controlar não a internet, não o digital, mas a energia que está por trás do digital. Sem falar na criação de fake news, né? Não vou citar outros países, mas todos nós vamos lembrar que tem países criando notícias e nós estamos acreditando em notícias, criando processos de uma ditadura democrática baseada em fake news. Como lidar com esse lado negro dessa força, que também é abundante nesse seu conceito? Você colocou várias questões aqui, né? E elas são todas questões complexas. Você tem, de fato, uma competição geopolítica China e Estados Unidos que traz elementos de novidade. Sem entrar no mérito em si, o jogo em si ele cria novas dinâmicas, né? Então, eu acho que nós precisamos estar atentos a essas dinâmicas. Até hoje, eu vou dar um exemplo, até hoje, o Sistema Mundial de Criação de Conhecimento baseado em ciência, ele é um sistema de fato global. Mas um efeito, por exemplo, disso que você traz, tem surgido em vários momentos o caso no qual pesquisadores têm que fazer uma opção, se as suas carreiras vão iniciar por um caminho, pelo leste ou pelo oeste, né? Então, surgem questões novas. O que é importante? Eu acho que é importante, pensando do ponto de vista país ou Brasil, primeiro, que nós estejamos atentos para essas novas dinâmicas e as novas questões que surgem. Elas são extremamente complexas, e que nós não fiquemos à deriva. É preciso você pensar estrategicamente esses diferentes cenários. Você trouxe outros elementos. Eu acho que é interessante você mencionar essa coisa do Estado investidor, né? O Estado como um venture capitalist, né? Que, na verdade, é um modelo criado nos Estados Unidos pela DARPA de enorme sucesso, né? Obviamente, você não consegue comparar Estados Unidos e China, e não é essa a minha intenção, porque tem dinâmicas muito diferentes. Mas eu acho que existe um ponto em comum entre as duas sociedades que poucas vezes é sublinhado. São sociedades altamente competitivas, a despeito de seus modelos econômicos, altamente competitivas. Mesmo dentro da estrutura pública chinesa, você tem competição, você cria duas agências. As agências competem por desempenho. Eu acho que tem uma questão importante aqui, que é do tipo de mecanismo, da necessidade de pensar o futuro, mas talvez também dessa consciência que nós precisamos ser protagonistas para desenvolver nossa musculatura. Ou cada um deve ser protagonista, desenvolver as suas capacitações, etc. O mundo nos coloca, o mundo digital, desafios enormes. A realidade em vários lugares morreu e cada vez menos a aderência do discurso está relacionada à realidade. Então, você tem desafios enormes e nós estamos só no começo. Com deepfake, inteligência artificial, nós veremos propaganda política, um candidato defendendo coisas absurdas e ele nunca gravou aquele vídeo. Isso está acontecendo hoje. Esse é um risco real. Nós ainda não desenvolvemos os mecanismos como sociedade. Eu acho que aí tem uma combinação de discussão na sociedade, de algum tipo de regulação que vai ter que ser pensado, um outro tipo de enforcement e tem uma questão de linguagem. Nós não combateremos esses novos tipos de movimento, que eles não são novos na sua intenção, eles são novos na sua forma, no seu meio e na dinâmica que isso ganha. Nós não combateremos com os velhos modelos do passado, né? Então, a gente precisa ter novas formas de engajamento, de comunicação, de regulação. A gente vai precisar de um tipo de inovação institucional que é muito crítico. E para um país dividido em vários momentos, como a gente vê na realidade da sociedade brasileira, essa é uma questão crítica. Como é que você inova institucionalmente para dar conta de desafios que são qualitativamente diferentes, né? E, por fim, acho que você sublinhou uma coisa que não está no nosso papo aqui diretamente, mas que é relacionada à energia. Ao mesmo tempo, o mundo digital, a categoria de consumo de uso de energia que mais cresce no mundo é data center, né? Puxa, como é que você, nesse movimento para o digital, você aumenta a intensidade energética? Como é que você pode conjugar isso com o futuro do planeta, né? E desde o aquecimento, etc. Eu não tenho respostas, no geral, para suas questões, mas eu acho que é importante a gente reconhecer que tem questões novas, que tem complexidade,
que existem instrumentos, como você falou, os instrumentos do Estado investidor, que a China usa, que os Estados Unidos usa, que a Europa usa, que a gente não usa no Brasil, né? Qual é o nosso toolkit de ferramentas para construir o futuro? Mas antes do toolkit, tem que vir pensar, tem que vir a estratégia. Obrigado, Roberto. O Brasil até já usou, né? A construção da Embrapa. A Embraer foi um Estado empreendedor, como bem citou vários autores. Paulo Vicente, nosso colega da Fundação do Cabrão, cenarista, especialista em futuros. Paulo, o que é que está por vir? Quando você fez a primeira pergunta para mim, eu respondi para você, mas em que horizonte de tempo, né? Você quer que eu responda isso? Né? E aí você fala os 5, 10 anos no futuro. Então, tá bom, legal. E aí eu comecei a pegar o arcabouço que eu geralmente uso para as minhas aulas, para os meus estudos, que é o arcabouço dos ciclos tecnológicos, os ciclos de Kondratiev, que são ciclos de 50, 60 anos de tecnologia. A maior parte dos autores e professores concorda que são pelo menos 5, e que a gente está no final do 5º. E um autor, que é o George Models, que a gente está no 19º, e que eles traçam esses ciclos desde o ano de 930 depois de Cristo. Eu fico com os 5 porque a gente não tem estatística decente antes de 1740. Né? Estatística como ciência surge no século XVIII. E aí eu já vinha falando já há muito tempo que esse período que a gente está, de 2018 até 2030, seria um período de crise e reinvenção do capitalismo. Por quê? Porque esse é o ciclo do capitalismo. A sacada do Kondratiev, que foi o cara que fez isso, disse, olha, Marx está certo quando diz que o capitalismo é intrinsecamente instável. Mas ele está errado ao achar que o capitalismo acaba. O capitalismo se reinventa. Por quê? Tecnologia, que é a variável que Marx não levou em conta. Porque tem uma crise, porque tem muito dinheiro, as pessoas pensam fora da caixa. Na verdade, a caixa evapora. Você tem que inventar uma nova caixa. Então, você tem que... Tempos desesperados requerem medidas desesperadas, e você investe um caminhão de dinheiro em tecnologia para gerar coisas novas. Como eu vinha falando isso, as pessoas achavam que isso é esquisito, não sei o quê, até que bateu a Covid. Na Covid, ficou explícito, né, que assim, a caixa evaporou. Não tem mais caixa. O que eu faço agora? O impensável vira obrigatório, como reuniões que a gente está tendo aqui agora. Essa técnica para usar reunião de Zoom, aula de Zoom, já existia uns 6 anos, pelo menos. Ninguém fazia, todo mundo queria fazer reunião física. Home office, não, home office não dá, isso é tendência de longo prazo. Né? Você acabou. Compra online, não vou botar meu cartão de crédito para fazer compra online, que isso, não sei o quê. Como a Ana Paula falou, em algumas semanas o quadro mudou completamente. O impensável vira obrigatório. O inaceitável vira obrigatório. Né? Cadê a caixa? Para que lado ficava a tal da caixa mesmo que eu pensava dentro? Esquece ela. Vamos inventar uma caixa nova. Então, isso criou uma revolução que, assim, que eu e outros autores chamam de acelerador pandêmico. Né? Ou seja, as tendências de 10 anos ocorreram em 6 meses. E isso fez com que o mundo mudasse muito rapidamente. Mas o que o modelo do Kondratiev ajuda além disso? Né? O que ele diz que vai acontecer nesse momento e que eu tenho escrito, não só neste livro, mas em outros livros e outros artigos que eu escrevi? Olha, a cada 50, 60 anos, o mundo passa por uma mudança muito forte, geralmente baseada em crise. As pessoas, a saída da crise é por tecnologia. Os seres humanos têm uma metodologia muito clara de que sempre que falta recurso, quer sair na porrada. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem conflito. Conflitos, às vezes, são regionais, às vezes, são globais. E, justamente porque tem um conflito, as pessoas investem ainda mais em tecnologia. E daí vem uma estratégia, que é uma estratégia que o Roberto falou muito bem, que é a estratégia dual. Você investe em tecnologia debaixo de um guarda-chuva de segurança nacional e segurança pública, que é segurança, não estou nem aí para o risco. Né? Isso gera um monte de tecnologias que vão gerar, lá na frente, novos mercados. Internet surgiu assim, né? Radares surgiram assim, aviões a jato surgiram assim. Ou seja, essa não é uma estratégia que é de hoje. Isso tem talvez o maior ícone dessa estratégia é o programa Apollo, na década de 60, e os americanos nessa nova corrida espacial estão fazendo o programa Artemis. Né? Na mitologia, Artemis é a irmã gêmea do Apolo. O recado está dado. Apolo e Artemis vão fazer a mesma jogada.
o mesmo playbook, como diriam os americanos. Eu vou enfiar um caminhão de dinheiro em tecnologia e isso vai gerar um monte de tecnologias que vai gerar externalidades positivas que vão me dar mais 50 anos de prosperidade. E estamos nós no meio desse turbilhão. Né? Assim, de um lado, você tem uma nova corrida colonial, porque não só a China, mas toda a Ásia precisam de recursos naturais, água, comida, minério e energia. Eles não têm os recursos naturais suficientes para crescer, para continuar crescendo, então eles têm que vir para o hemisfério sul. Tem que ir para o sudeste da Ásia, Austrália, Indonésia, tem que vir para o sul da África, a África subsaariana, e para a América do Sul, formando a terceira corrida colonial. Você teve uma corrida colonial no século XVI, uma corrida colonial no século XIX, e agora você tem a terceira corrida colonial. A diferença é que, dessa vez, ela não é liderada pelos europeus, é liderada pelos asiáticos. Isso faz muita diferença para nós que somos, na maior parte, e nos identificamos com o Ocidente, de certa forma, e nos identificamos com a descendência europeia, embora nós brasileiros temos uma mistura muito grande. Mas, no geral, a gente tem uma identificação maior com uma lógica do Ocidente, com uma descendência europeia. Né? O mundo vai mudar. Gostando ou não gostando, o mundo vai mudar. Você tem uma corrida colonial, você tem um estranhamento crescente entre Estados Unidos e China, que é diferente da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, porque lá eram dois sistemas isolados, disjuntos, né? Usando teoria do conjunto, teoria de conjunto. Aqui esses sistemas estão imbricados. Um é cliente do outro, um é investidor do outro. Você compra ações da Baidu na Nasdaq. Né? Você investe, quem é o maior investidor na província de Fujian, que é uma província chinesa, é Taiwan. Muitas empresas japonesas estão na China. Então, esses sistemas estão misturados. Esse decoupling, como alguns chamam, descasamento, né? Desgarramento, não é rápido. E os próprios chineses dizem: eu não tenho condição de peitar os Estados Unidos. Vai levar anos para eu conseguir fazer isso. Lá para a década de 2030, isso eu estou tirando de um discurso do Xi Jinping. Lá na década de 2030, deve dar para eu incorporar Taiwan e resolver a questão de Taiwan definitivamente. Lá na década de 2050, devo ser capaz de peitar os Estados Unidos para se transformar na potência hegemônica do planeta Terra. Isso é tirado do discurso do Xi Jinping, não é na minha opinião. Os chineses sabem que tem que pensar em longo prazo, sabem o que eles querem. O americano está ouvindo o discurso, está dizendo: beleza, eu vou botar água nesse chope. Né? O que eu vou fazer? Eu vou trazer toda a indústria de volta para o território americano. Como? Com tecnologia. Vou enfiar um caminhão de dinheiro em tecnologia, vou refazer minha infraestrutura, vou conseguir fazer com que, com inteligência artificial, transformação digital, indústria 4.0, energia solar, tecnologia espacial, eu traga de volta a indústria para o território americano ou para o que chama-se de nearshore, ou seja, eu vou sair do offshore, que é a Ásia, para o nearshore. O que é o nearshore? Para os Estados Unidos é América Latina, é Brasil, Colômbia e México. Para a Europa é leste europeu e sul da Europa, talvez o parte norte da África. Né? É Hungria, é Polônia, República Tcheca, é Romênia, Bulgária, é Portugal, Espanha, Itália, talvez Tunísia, talvez Argélia, que nesses locais não tem tufão, nesses locais não tem ciclone, a possibilidade de uma guerra civil, como está se pintando na Birmânia, Mianmar, é menor, você não tem guerra com a China, se entupirem o canal de Suez por algum motivo, você não está parado, você vai lá do México para os Estados Unidos é de estrada mesmo, né? Da Polônia para a Alemanha também é de estrada mesmo, não passa por nenhum canal. Então, você vai ter uma modificação muito forte da estrutura industrial no mundo, da estrutura de corrida por recursos, corrida por tecnologia. São tempos interessantes. Né? E é o fundamento, estamos fundando o sexto ciclo tecnológico, que vai, matematicamente, de 2030 até 2080. Que eu acho que os Estados Unidos vão continuar sendo potência hegemônica. Acho que a transição hegemônica dos Estados Unidos para outra potência só vai ocorrer na segunda metade do século. Minha data de referência é 2065, vai ser uma outra discussão. Tá? Bom, a partir daí fica a pergunta: e o que eu faço nessa história? Como é que eu sobrevivo nessa história? São tempos de turbulência, são tempos difíceis. Né?
Então, um mantra organizacional vai ter que sair de performance para resiliência. Por 30 anos, a gente falou performance como se fosse um mantra. Eu preciso performar melhor, melhorar minha performance, 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 performance. Performance é risco. Alto risco, alto retorno. Alta performance, alto risco. Um dos muitos riscos que o sistema tinha se consolidou. Tem outros no ar. Né? Agora vai ter que sair para médio risco, médio retorno. O investidor não vai deixar baixo risco, baixo retorno, mas ele vai ter que ir para o médio risco, médio retorno. Então, você vai ter que sair para resiliência. Resistência, robustez, resiliência ao risco. Para fazer uma imagem, que eu gosto das imagens, acho que são importantes, eu falo do camelo e do unicórnio. Por 30 anos, a gente caçou os unicórnios, né? A figura metafórica de uma empresa que vale mais de $1 bilhão antes mesmo de abrir mercado. É o unicórnio. Né? Chegamos nós de unicórnio na mão, na beira de um deserto. O unicórnio fofinho, bonitinho, bem cheirosinho, não vai sobreviver ao deserto. Eu preciso de um camelo. Eu preciso de um bicho feio, fedido, beiçudo, mas que vai aguentar o tranco de passar esse deserto. Então, a imagem que eu faço é essa. A gente está de unicórnio na mão, na beira do deserto, caçando um camelo para tentar passar o deserto. É um momento difícil, é um momento que as organizações têm que se reinventar, tem que pensar. A caixa vai ter que ser construída novamente, você vai ter que aceitar coisas que você não aceitava mais, você tem que repensar modelos de negócio, e quem sobrevive vai contar a história. Acho que esse é o que eu tinha para falar, pelo menos no primeiro momento, para perguntas. Obrigado, muito obrigado, Paulo. Por causa do tempo, eu já vou abrir uma pergunta já para você, da Cíntia, que ela foi sua aluna e falou, Paulo falou no passado que o Brasil em 2023 quebraria. Você mantém essa projeção, essa previsão? Tudo indica que o pior não passou. Né? Tudo indica que a gente vai ter Eu tenho um trabalho também com ciclos de jugla, são ciclos de 7 a 9 anos, mas eles estão muito fechados em 7 anos, nos últimos 40 anos. A gente está tendo crises muito fortes, sistêmicas, a cada 7 anos. Então, 1973, a crise do petróleo. 7 anos depois, 1980, você tem a invasão do Afeganistão, você tem uma crise mundial também, uma recessão mundial. Depois, 7 anos depois, em 87, você tem a Segunda-feira Negra. 7 anos depois, em 94, você tem a crise do México, a primeira grande crise dos mercados emergentes. 7 anos depois, você tem a crise de 2001, não só das dot-coms, mas também de 11 de setembro. 7 anos depois, você tem a crise de 2008, dos subprimes. 7 anos depois, você tem a crise de 2015. 1 milhão de refugiados saem do norte da África e do Oriente Médio e vão para a Europa. E o Brasil quebra, praticamente. 7 anos depois, de 2022. Eu já achava que o ano que vem ia ter um problema, mas eu não sabia de onde é que vinha. Hoje, eu acho que ele vem do superaquecimento da economia americana. É legal? Vão ser enfiados trilhões de dólares, 1,9 trilhões de dólares de estímulo, mais 3 trilhões de dólares no programa de infraestrutura do Biden. E a gente está saindo de uma economia reprimida. Né? Ou seja, a gente está saindo do que alguns chamam de ciclo de emoções, da depressão, a gente está agora na esperança, daqui a pouco a gente vai estar no alívio, daqui a pouco a gente vai chegar no otimismo, na excitação e na euforia. Eu acho que na virada do ano de 2021 para 2022 a gente vai estar numa euforia de que o mundo é maravilhoso, eu estou podendo gastar dinheiro, estou precisando voltar, eu vou fazer o que os americanos chamam de revenge spending, que é a compra da vingança. Né? Passei 2 anos sem poder consumir, agora eu vou me vingar, eu vou gastar o que eu posso e o que eu não posso. Isso vai superaquecer a economia. E eu acho que você vai ver juros altos e você vai ver de novo a inflação voltar. E isso vai bater forte nos Estados Unidos, ele vai exportar essa inflação vai bater no Brasil. O Brasil é um alcoólatra de inflação. A gente, no primeiro sinal de inflação, a gente indexa tudo. Legal? E aí a gente vai ter um problema muito sério para 2022, 2023. Claro, junto com essa felicidade, ano que vem é ano de eleição, e uma eleição que está confusa. A palavra simpática é confusa. Né? Então, efetivamente, você vai ter acho que o quadro não é bonito. E o que eu tenho recomendado para as empresas é o seguinte: nessa situação, faz caixa. O que o camelo tem sempre é caixa, muito caixa. Aquela com 2 corcundas cheias d'água, entendeu? É o caixa.
do camelo. Na hora que vai passar o deserto, tem que ter dinheiro na mão. Aproveita essa euforia que vai bater agora, enche o caixa e guarda dinheiro para passar. Obrigado, Paulo. Eu ia falar com a Cíntia, Cíntia, não faça esse tipo de pergunta para o Paulo às 7 horas da noite, não, você vai ter pesadelo. Ana, eu tenho vários comentários, mas 2 perguntas para você. Uma do Jorge, vou falar Pailes, por favor, depois me corrija. Ele fala o seguinte, tendo em vista essa distribuição heterogênea do acesso à tecnologia, como você vê a participação em consórcio das maiores empresas de tecnologia no intuito de acelerar essa homogeneidade em nosso território? Eu já vou fazer a segunda pergunta por causa do tempo. A segunda veio do Carlos Cardoso. Ele fala o seguinte, hoje é normal que os RHs das empresas desafiem os seus funcionários para o lifelong learning. Não está faltando que eles definam e assumam mais claramente qual o papel das empresas nessa contínua jornada? É que eu acho que... Eu vou começar pela segunda. É porque eu acho que não é um problema do RH. Isso é um problema estratégico, né? E para mim, essa é a grande diferença de empresas que conseguem ser bem-sucedidas nessa transformação da base de competências e as que não conseguem. Porque, normalmente, o erro isso é um problema de RH. Isso não é um problema de RH. Isso é um problema de negócio. É recurso. Se a gente não pensar em gente, né, talento, como o recurso hoje mais estratégico das corporações, a gente não consegue fazer essa transformação. Então, quem tem que liderar esse processo todo é o CEO, é o C-Level, RH é habilitador. Né? RH traz as ferramentas, implementa as melhores práticas, mas não é missão, né, única e exclusivamente do RH. Então, acho que esse é um grande aspecto que a gente tem que levar em consideração. Com relação às coalizões, eu sou super favorável às coalizões, acho que elas vêm acontecendo. Quando se fala de causas comuns, propósitos comuns, a gente vê realmente um processo de construção, né? O modelo que a gente criou na IBM, né, que é o Pathways to Technology, que a gente importou aí dos Estados Unidos e que hoje está distribuído aí em dezenas de países no mundo inteiro, ele parte exatamente desse princípio, né, de que a gente criou uma ementa, a gente criou uma metodologia, mas a gente busca empresas parceiras que sejam as sponsors, né, que sejam patrocinadoras junto às escolas, porque é um programa que envolve mentoria, né, que envolve trazer realmente práticas do dia a dia de trabalho para dentro da escola, né, para que os alunos já saiam realmente com potencial e capacidade de produzir, né? Seria impossível para nós escalarmos o modelo se a gente fizesse isso, por exemplo, só com a IBM. Então, a gente abriu a plataforma, né, um modelo realmente de inovação aberta de capacitação, e em que a gente realmente põe à disposição de qualquer empresa que queira atuar como parceira. Utilizamos várias empresas do terceiro setor como habilitadores, a gente tem uma parceria incrível aqui no Brasil com a Fundação Bradesco, por exemplo, né, porque a chegada, né, na escola é algo que a gente não consegue fazer, né? Então, acho que essa construção de rede, esse ecossistema, ele é cada vez mais potente e eu sou extremamente favorável desse modelo. Então, em um dos nossos livros futuros, nós vamos discutir um pouco o marco regulatório, e eu acho que nós vamos ter que pôr na mesa essa discussão que você trouxe inicialmente do papel do RH, do papel do CEO, do papel do funcionário, porque as relações de trabalho vão mudar muito, né? Hoje já existe uma emoção, para não falar tensão, né, na linha da emoção, no Japão, que é um modelo de sociedade baseado em emprego para a vida toda, num modelo de gig economy, não existe emprego, né? E não existe para a vida toda, né? Então, as relações e o marco regulatório ele vai ter que evoluir com isso, como você apontou. Ana, eu queria já de uma vez te agradecer por toda a parceria nesse projeto, por estar conosco, ter gravado o vídeo, eu vou falar sobre ele também, e sobre o e-book, tem sido fantástico. Muito obrigado, viu, pela conosco. Eu que Roberto, agradeço a oportunidade. prazer. Roberto, eu tenho aqui 2 comentários e uma pergunta para você. E o Américo Figueiredo fez 2 comentários que eu copiei e falei, não, tem que passar para o Roberto.
Ele fala, o avanço proporcionado pela tecnologia tem deslocado contingentes grandes de mão de obra. O desafio prático é como fazer o catch-up entre quem foi substituído pelas novas tecnologias e como as novas demandas das empresas, né? O gap lá das pessoas, o abismo de pessoas. Né? E ele continua dizendo, a participação das empresas no esforço de reskilling é fundamental. Contudo, ele pensa, sem uma grande coordenação nacional com aporte de renda mínima, não será tão simples assim requalificar pessoas, milhares de pessoas, cujas atividades eram mais de natureza operacional. Então, depois eu queria que você comentasse esses comentários do Américo, mas a segunda pergunta do Jorge, Jorge, por favor, me corrija, é Piles ou Pailes. Roberto, se um dos problemas é a formação, como poderíamos resolver a formação de professores, principalmente na rede pública, pelas universidades, sendo que o foco, pelo meu entendimento, é atender a demanda por profissionais de emprego direto nas indústrias? Excelente. É Pailes. Obrigado, Pailes. Eu, Robertão. Tudo bom, Pailes? Eu e o Pailes nos conhecemos Tudo ótimo. Já faz uns 20 anos. Professor grande. Da época da Daimler-Benz em Juiz de Fora. Daimler-Benz, 2004, não? 2004, eu acho. Um pouquinho antes, 2002. Mas, enfim, pode ser. Ótimo encontrá-lo por aqui, Pailes. Ótimo, muito bem. Olha só, eu acho que eu vou deixar a questão dos professores por último, tá? E vou falar um pouquinho os comentários do Américo sobre formação. Acho que a gente falou um pouquinho disso aqui, a Ana mencionou isso. Você tem esse descasamento de velocidade, porque antes você conseguia requalificar mais rápido, né? Então, você precisa ter novas soluções de requalificação das pessoas. E aí tem um lado bom que tecnologia ajuda um pouco isso, mas a gente ainda não, minha leitura, a gente ainda não encontrou um modelo vencedor no mundo. Acho que tem vários modelos sendo testados, prototipados, sendo trabalhados, né? Mas tem algumas coisas que precisam ser invertidas. Estava comentando com vocês, a gente fez um benchmarking com 30 países, na verdade 15 países, 30 casos diferentes de soluções de desenvolvimento de habilidades e competências, né? Que, na verdade, foi iniciado por uma sugestão, uma demanda da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, aqui no Brasil, que é um dos nossos membros, e a gente foi olhar o mundo. Então, eles nos provocaram, eles financiaram o GFCC, a CNI, e a gente é muito grato por isso. Então, tem diferentes modelos sendo testados. Existem algumas inversões importantes. Por exemplo, a ideia de que a gente tinha uma parte da nossa vida dedicada à formação e outra para o exercício profissional é uma ideia do passado. Contudo, muitas das estruturas de formação, escolas, universidades, programas ou cursos que a gente tem hoje ainda são desenhados com base nisso. Significa que para você se requalificar, você tem que parar a sua vida profissional, engajar num programa, estuda por um tempo e volta. Esse modelo tem que ser invertido. Você precisa ter soluções de educação, de treinamento, que se adaptem à vida e à rotina de quem tem estudando e não o contrário. Senão a gente não vai conseguir dar escala para o tipo de requalificação que a gente vai ter. Associado a isso, vem o que o Américo falou, concordo totalmente com você. Acho que um pouquinho, como eu falei antes, é preciso que nós tenhamos clareza. Neste momento de transformação, em alta velocidade, muitos ficarão pelo caminho. Talvez a gente não tenha condições de treinar as pessoas. O que nós faremos com essas pessoas? Como nós suportaremos que elas vivam em sociedade, tenham dignidade e possam... Poxa, tem discussões que estão além da qualificação e que são discussões de modelo de sociedade, né? Como, por exemplo, Arruda, você pautou essa discussão de renda universal básica. E tem um terceiro ponto que eu acho que é especialmente crítico para um país como o Brasil, e isto conecta com a pergunta do Pailes a respeito de formação de professores. Existem competências, se nós olharmos as competências do futuro, você tem basicamente dois blocos, aquelas que são gerais para a economia e aquelas que são específicas para algumas indústrias ou setores da economia. Gerais para a economia,
você tem digitais, o uso até um certo nível de tecnologias digitais, e você tem um realçamento das competências, digamos, soft, né, para uma variedade de funções. E no que se refere às competências que são mais específicas para indústrias, você tem indústrias que vão crescer mais no futuro, uma delas, por exemplo, saúde. Já estava crescendo, tudo relacionado à saúde, e com a pandemia ganha impulso. E você pensa em competências digitais, você tem 2 níveis: aqueles que sabem usar até um certo nível e aqueles que são capazes de criar as novas tecnologias. O cara que usa software e que sabe integrar coisas e como nós se comunicar através de uma plataforma digital, e o coder, vamos estereotipar dessa forma. E você precisa atacar as duas coisas. Mas veja bem, se nós pensamos que digitalização não é somente usar, mas você bolar novos modelos de negócios, tem um tipo de formação algorítmica e analítica que a gente tem enormes deficiências no Brasil. Pensar em dados não é, os dados são legais. Não, não é isso. É você entender a estatística. Tem coisas que são muito polêmicas que estão na nossa vida cotidiana e na pandemia. É você prescrever um medicamento porque talvez funcionou para uma pessoa, mas você não entendeu o que é um teste clínico que tem uma base estatística por trás, onde você isola os fatores. Você não vai conseguir, de fato, desenvolver algumas coisas. Existem níveis de conhecimento e de competências. Se você não conseguir treinar as pessoas para entender um mínimo de estatística, de raciocínio algorítmico, você não vai, de fato, conseguir integrar essas pessoas numa camada mais sofisticada de formação e da economia digital. E aí vem o caso dos professores, pais, né? E aí a gente pode quebrar em várias coisas. A gente tem o Brasil um país diverso, tem enormes diferenças e problemas, mas também boas soluções. Vejam, a gente tem boas práticas de gestão da educação no Brasil, codificadas, estruturadas por organizações da sociedade civil. Instituto Ayrton Senna, o Todos pela Educação, vários outros. Então, a gente tem um corpo de boas práticas, que significa que gestão ajuda. Mas é importante a gente reconhecer que também nós temos um sistema seletivo ao contrário na nossa sociedade. Se você remunera um professor com 2, 3 mil reais por mês, obviamente existem enormes problemas fiscais. Os incentivos econômicos para alguém ser um professor, e eu imagino que professor é uma coisa assustadora hoje. Quando eu era estudante, o professor e a biblioteca tinham o monopólio da informação. Cara, hoje você entra, está em qualquer lugar. Então, isso requer um novo tipo de competência do professor, mas requer que você também consiga atrair para essa, digamos, para esse tipo de trabalho, ou esse trade, né? Pessoas mais qualificadas, e você precisa ter algum tipo de incentivo econômico para isso. Então, é uma questão extremamente complicada, eu acho, mas, de novo, apesar de todas as dificuldades, a gente tem experiências de gestão da educação que levam a resultados melhores no Brasil, estão sistematizados, a sociedade civil tem um papel fundamental, mas treinar os professores talvez seja um dos grandes desafios, especialmente porque muitas das pessoas que eles estão treinando já nascem nativos digitais, mas eles não foram. Como é que a gente lida com esse gap? Eu, se fosse um professor, eu estaria assustadíssimo neste momento. Por outro lado, quem resolver esse problema, ou em alguns nichos, ou em grande medida, tem enormes oportunidades de negócios. A gente vê a cada dia surgirem novos negócios de educação de diferentes tipos. Muito bom, Roberto. Eu te agradeço muito por esse insight. Obrigado, Roberto. Eu vou pedir desculpa ao Paulo e vou agradecer a participação e toda a contribuição e a inspiração. Ele tem sido um super parceiro nessas nossas reflexões, além de, né, Paulo, outros cenários que temos construído juntos. E queria convidar a Heloísa Menezes para fechar conosco esse encontro e fechar essa primeira rodada da nossa série, trazendo algumas notícias para vocês. Elô. Bom, boa noite a todo mundo. Obrigada, Carlos. Obrigada,
Paulo, Roberto e Ana Paula pelas belíssimas apresentações, que fechamos com chave de ouro o terceiro evento de lançamento do nosso primeiro e-book, né? O Carlos já deu uma visão geral sobre o projeto, e nesse e-book nós trouxemos quase 2 dezenas de artigos de opinião respondendo a questões instigantes sobre a economia digital, né? Esse e-book é um e-book introdutório, vamos dizer assim, e ele parte de um framework que considera as condições para alcançarmos uma economia digital sustentável, inclusiva e confiável. Nesse primeiro e-book, a gente não pretendeu esgotar todos os temas que dizem respeito a esse framework, que os próximos e-books eles tratarão, se aprofundarão em alguns dos temas desse primeiro e-book e trarão novos temas também. Então, o objetivo dele é ser introdutório e parte da compreensão de que, como vocês 3 chamaram bastante atenção aqui, e Carlos também, que estamos falando de um processo extremamente complexo, né? A economia digital é envolta de uma complexidade muito grande e, dada a sua complexidade, o seu enorme poder de penetração em todos os aspectos das nossas vidas, né? Como pessoas, como organizações, como governos, como sociedade de maneira geral, além da complexidade, exige que nós a vejamos com um olhar e uma perspectiva ampla, sistêmica, né? E não dá, como a Ana Paula colocou, que não dá para a gente eleger um foco de observação, um foco só de atenção, porque significaria uma visão bastante míope, né? Se a gente olhar a economia digital só do ponto de vista, por exemplo, da infraestrutura, fica míope. Se olharmos só do ponto de vista da estratégia empresarial, da mesma forma, né? Então, são várias questões imbricadas entre si e que exigem, então, esse olhar sistêmico e global também. Esse primeiro e-book, então, traz essa perspectiva de introduzir o tema, de trazer essa perspectiva sistêmica e, ao analisar produtividade, competitividade dos países, também com olhar sobre produtividade empresarial, que o Denis, presidente da TOTUS, nos trouxe também no artigo dele, e a gente viu que a performance dos países depende de vários fatores, inclusive dessa atitude sistêmica sobre todos os pontos que precisamos ter, né? No artigo do Carlos, do Sumitra, vendo a posição dos países em termos de inovação, de competitividade e de competitividade digital, isso fica claro, né? Ficou claro que o desempenho das nações depende, e a performance, né, depende da performance sistêmica também. Nenhum país que está no topo dos rankings de competitividade digital está no topo porque é bom em um índice ou em um pequeno conjunto de índices, né? Então, essa é uma conclusão importante. Também estar no topo exige muita estabilidade e exige muita estratégia e perseverança nessa estratégia e a capacidade de olhar sobre a realidade, de olhar a realidade, olhar para o futuro que se avizinha e agir sobre ela. Então, vocês falaram aqui várias vezes, né, e os artigos trazem isso, que, enfim, a gente está vivendo uma transição de eras e é preciso, né, e a gente tem o privilégio de vivermos essa transição de eras e a obrigação, além do privilégio, de sermos protagonistas, de atuarmos em conjunto para alcançarmos esse olhar inclusivo sobre o mundo que estamos vivendo, né?
Nesse primeiro e-book também a gente falou muito da análise dos países, né, dentro dessa perspectiva da economia de fluxos, a economia de dados. O fluxo de dados já supera o fluxo entre as nações de mercadorias e de pessoas, né? Então, isso adquire uma importância estratégica muito grande e está orientando a nova guerra pela hegemonia do país, que traz um conjunto enorme de olhares sobre governança global de dados, sobre padrões técnicos, cooperação entre os países, né? E o domínio das tecnologias digitais. Roberto acabou de falar aí que a gente tem que olhar para o nosso futuro em termos de estratégia. A Ana Paula frisou muito isso também, né? E é o momento da gente, juntos, termos senso de urgência, apoiarmos o país numa construção de estratégia não só empresarial, mas também de estratégia de país e buscarmos construir uma colisão para esse futuro que nos espera. No e-book também a gente falou sobre a necessidade de apoiar a criação dos mercados do amanhã, né, que são baseados em novos negócios ou em novas demandas, onde a questão ambiental está muito clara. Enfim, a gente inaugura essa coletânea de 100 artigos com esse time brilhante de especialistas. A perspectiva do projeto é que ela seja bem eclética, tanto nas temáticas como nas abordagens e do time que a gente convidou para participar. O próximo e-book ele será lançado em eventos de 25 a 27 de maio, já se agendem, e o segundo e-book vai ter um olhar mais para as empresas, né? Sobre as empresas e para as empresas também, e a partir delas. Para o segundo e-book, além de especialistas, a gente está convidando muitos executivos, né, que estão na liderança de estratégias, de transformação digital das empresas e de aplicação de tecnologias em vários setores. Então, essa abordagem bem legal, e em todos os e-books a gente também vai ter esse olhar sobre o humano, né, que é o objeto dessa nossa rodada de hoje, e o olhar, uma reflexão também sobre o futuro. Então, a gente queria convidá-los para as próximas edições, em especial para o lançamento do segundo e-book, e já tem ali no chat o acesso para o site do projeto, aonde pode ser feito o download do e-book. A gente organizou todos esses artigos em um único documento e vamos colocar à disposição a partir desse momento. Esperamos que dê tudo certo, que todos consigam baixar esse e-book e que dialoguem conosco sobre o conteúdo. É isso, Carlos. Mais uma vez agradeço a todos vocês, aos nossos patrocinadores, CGE, Stefanini, Tecban, TOTUS e o apoio da ABDI. Agradeço também à Fundação Dom Cabral, Carlos, por acreditar no projeto. Com certeza. Muito obrigado, Luiz. Tem sido um prazer. Além do lançamento do próximo e-book, dia 25, 26, 27 de maio, por favor, coloque na agenda, sempre às 18 horas. No dia 29 de abril, nós vamos fazer um evento especial. Um dos capítulos do e-book 1 aborda o tema da segurança digital, a estratégia de segurança digital do país e das empresas. Então, nós vamos ter um debate do autor, que é o general Wilson Lauria,
com o especialista em segurança digital da Stefanini, no dia 29 de abril, às 18 horas também. Então, aqueles interessados, por favor, participem. Todo o material está disponível, todo esse webinar vai estar gravado e vai estar disponível no site também, assim como vídeos com os autores entrevistando e eles abordando o tema que escreveram. Muito obrigado, Ana, mais uma vez, pela parceria. Muito obrigado, Roberto. Paulo Vicente, é sempre um prazer tê-lo conosco. E obrigado a todos que acompanharam, apoiaram e participaram ao longo desses 3 dias. E espero que gostem do que vão ler no e-book. Fique à vontade para divulgá-lo para as suas redes. Heloísa, ótima parceria com você. Continuamos no e-book 2. Obrigada. Um abraço. Um abraço.